Falamos agora a respeito de meteorologia, previsão climática e principalmente Laninha. O que o Laninha pode trazer de impacto para as lavouras que estão no campo ainda, mas principalmente para a safra 2022-2023. Por isso que nós conversamos agora com a meteorologista Nadiara Pereira, que participa do programa conosco. Nadiara, um prazer falar contigo mais uma vez, faz tempo que a gente não se fala. E olha só, como é que podemos esperar um Laninha para a safra 2022-2023? Isso pode ocorrer? Isso mesmo, estamos ainda sob influência de um fenômeno Laninha que se estende já desde o ano de 2020 e esse fenômeno vem chamando mais atenção até pela persistência do que intensidade. É um fenômeno que tem variado de fraca a moderada intensidade, tem sofrido algumas oscilações, mas ainda persiste e deve influenciar o clima aqui no Brasil ao longo da próxima safra. E como a gente já conhece bem as características clássicas do fenômeno Laninha, né? Tem um risco maior para estiagem no sul e chuvas mais expressivas aí para as áreas do norte e nordeste do país. Nadiara, um fenômeno como esse ocorreu há cerca de 20 anos, de termos por um período tão estendido um Laninha vigorando. Isso significa que ele ficaria presente até o final do verão de 2023? A persistência dele, né, que chama atenção que realmente é algo mais raro, né? A gente tem uma frequência aí de fenômenos Laninha nesses últimos anos, mas a duração de 3 anos é que é algo mais que não é tão comum, né? E isso aconteceu só na virada mesmo da década de 90 para 2000, quando tivemos aí um evento forte, né? Foi um fenômeno, um Laninha forte entre 98 e 2000, que chamou bastante atenção. E esse fenômeno agora, um pouco diferente, apesar de persistente, não é tão forte, mas é raro, né? Não é tão comum a gente ver 3 anos seguidos de Laninha. E sim, a gente deve continuar aí, as previsões prolongadas indicam que essa Laninha persiste aí no final desse ano de 2022, avançando até o início de 2023. E pelo que tudo indica, finalmente a Laninha deve perder força aí no verão, entre o verão e o outono de 2023, e aí os efeitos começam a ser descaracterizados. Tomara. E, Nadiara, você falou a respeito da região sul do Brasil. E não há dúvidas que o sul do Brasil e parte do Mato Grosso do Sul foram os mais impactados no aspecto de falta de chuvas, de seca, pelo Laninha até agora. Rio Grande do Sul é disparado, estado com maior registro de quebras, de perdas de produtividade, entre outros elementos que prejudicaram população urbana e também produtores rurais e trabalhadores rurais. O que os produtores, população do sul do Brasil, pode esperar com essa expectativa de sequência de Laninha? O sul do país é uma das regiões que mais sente os efeitos de fenômenos climáticos como Laninha e El Niño, né? E a Laninha ela tem uma característica de deixar a atmosfera um pouco mais fria e por conta da mudança da circulação dos ventos diminuir a chuva sobre o sul do país. É como se em períodos de Laninha os sistemas meteorológicos perdessem intensidade e também eles passam de forma mais costeira pelo sul do Brasil, por isso as frentes frias não são tão atuantes. Então, o risco maior para a região sul é de estiagem, como ocorreu durante o último verão. No outono, a gente teve uma descaracterização, porque como a Laninha ela não, não está com forte intensidade nesse momento, temos outras oscilações que em alguns momentos acabam se sobrepondo aos efeitos da Laninha. Então, no último outono, tivemos chuvas mais expressivas, que até atrapalharam um pouco o início aí da safra de inverno, né, do plantio do trigo em algumas áreas, principalmente do Rio Grande do Sul. Mas a expectativa é que agora, entre o final do inverno e a primavera, a gente volte a ter características mais típicas de Laninha, ou seja, tempo mais seco, risco de estiagem aí no início da primavera, isso pode impactar aí o plantio da safra de verão, né? O início aí do plantio da soja durante a primavera deve ser impactado no sul do país. Nadiara, enquanto você falou de soja, né, em relação à semeadura da soja, nós temos parte do centro-sul brasileiro que
tem o final do vazio sanitário no dia 15 de setembro, depois 30 de setembro. E no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul especificamente, o cultivo é mais tarde. O que o Laninha pode trazer para essa lavoura de soja 2022-2023, que tem estimativa, expectativa de recordes de produção? A soja ela pode ser mais impactada principalmente entre Rio Grande do Sul e Argentina também, que são áreas que devem ter um período maior de estiagem aí entre a primavera e o verão. O Paraná ele deve ficar numa área de transição. As chuvas devem ficar mais intensas sobre o centro e norte do Brasil. Ora, essas instabilidades do interior do país descem um pouco mais, então podem atingir áreas do norte, oeste do Paraná de forma mais frequente. Então, em alguns momentos, o Paraná deve ser mais beneficiado pela umidade do interior do país. Mas áreas mais ao sul da América do Sul devem sentir mais aí a estiagem da primavera, verão. Então, a gente pode ter impacto aí sim no início do plantio e no desenvolvimento aí das lavouras de soja. Nadiara, para encerrarmos, como que será o cenário para os próximos meses com Laninha vigorando nas regiões aqui do Brasil? Bom, nos próximos períodos, principalmente no interior do Brasil, as condições seguem favoráveis a atividades no campo, então atividade de colheita aí da cana-de-açúcar, secagem dos grãos e colheita do café, maturação e colheita do milho segunda safra, colheita do algodão seguem bem, porque por enquanto não tem previsão de chuvas e nem de declínio tão acentuado das temperaturas a ponto de impactar essas culturas, né? A preocupação mesmo fica para o sul do país, porque além do excesso de umidade no início do plantio das culturas de inverno, a gente tem aí uma previsão de chuvas abaixo da média entre o final do inverno e início da primavera, então isso pode impactar a fase final aí de desenvolvimento dos cultivos de inverno. E além disso, faltou falar que em períodos de laninha existe um risco maior para episódios tardios, então o inverno ele não é tão rigoroso, não temos uma frequência tão grande de ondas de frio, mas o frio pode se estender. Então, existe de frio tardio este ano, especialmente na primeira quinzena. A gente pode ter episódios de frio e que aí podem impactar na fase crucial aí as culturas de inverno. No sul do país fica a preocupação também para o início da safra de verão, né? Porque tem chuva de uma primavera com chuvas abaixo da média, tanto na região sul quanto na Argentina. E na metade norte do Brasil, as chuvas devem retornar aí, regularizar principalmente a partir de outubro, e a preocupação maior é com o excesso de umidade em alguns momentos, principalmente aí durante o verão, dezembro e janeiro, a gente pode ter episódios aí de invernada em algumas áreas do norte do Brasil.